Olá, eu sou a Babita. Eu sou a Joana. Bem-vindos Bem-vindos às às Boss Boss Talks. Talks. Bem-vindos a mais uma edição das Boss Talks, desta vez com o tema Será o teu lar a tua prioridade? E é um tema que eu adoro conversar. Nós estávamos a discutir qual era o tema desta semana e eu pensei, por que não abrirmos aqui uma conversa sobre este tema? Não propriamente trazer propriamente pontos ou uma coisa organizada para vocês hoje, mas se calhar até em jeito de pequeno desabafo, como contributo para a sociedade, daquilo que nós acreditamos que por vezes está um bocado ao contrário. As nossas prioridades estão ao contrário, aquilo que nós valorizamos está ao contrário, e na verdade não é aquilo que nós valorizamos, porque depois mais tarde vai haver um arrependimento em relação a isso. Então, para não existir esse arrependimento, pelo menos para os nossos fãs, nós vamos trazer este tema. Eu gosto quando a Joana diz isto. Não é, Babita? Ou não? Deixa-me buscar Yeah, isto um sim, bocadinho mais para trás. estamos, setup pronto. Sim, eu acredito que, sei lá, ainda nós quando estávamos a falar à tarde, é muito isso. Muitas das vezes, quando falamos aqui em lar, é mais a questão da família, de tudo aquilo que nós queremos. E eu sinto, e estava a comentar até com a Joana, que muitas das vezes eu própria, e vejo muitas pessoas a dizer que, uma família é a minha prioridade. Mas será que é mesmo? Se olharmos realmente para, para as ações, tipo, e eu digo isto, lá está, porque eu própria também já fui essa pessoa da família é mais importante, família é mais importante. E na verdade era mais porque ficava bem dizer isso do que propriamente. hum, estar realmente a pensar na família com essa intenção de como é que eu posso melhorar o meu lar, como é que eu posso melhorar, a minha vida, como é que eu posso dar mais à minha família, como é que eu posso realmente ter uma vida mais, tranquila, não é? Tu estavas a falar e já me ocorreram 30 mil coisas na minha cabeça sobre este assunto, porque que eu acho que é isso, em alguns dos casos. Acho que algumas das pessoas acham que é prioridade, mas é prioridade quando dá, porque o resto eu não controlo. Yeah. Ou seja, é aquela cena de, mas eu tenho que ir trabalhar, mas eu tenho que arrumar a casa, mas eu tenho que tratar daquilo, eu tenho que tratar daquilo outro, mas isto é fundamental na minha vida. Ahm, e então é prioridade, mas é quando dá. Ahm, e será que não há outra forma de fazer isto? Este tema ocorreu porque nós tivemos uma conversa esta semana com uma pessoa que estávamos precisamente a alertar para estas coisas e partilhar convosco um bocadinho desta história, sem mencionar nomes, obviamente, acho que pode dar aqui um bom mote para o nosso episódio. Porque basicamente o que nós estávamos a conversar, e isto nem é o melhor exemplo, na minha opinião, porque é uma pessoa ainda nova, ou seja, Yeah. ainda não está na criação do seu próprio lar propriamente. Mas eventualmente está a criar essas infraestruturas, essa base para um dia ter o seu lar. E a discussão, no fundo, era. Ela estava a deixar que algumas atividades com as amigas, que até estavam a ocupar algum tempo, prejudicassem o seu negócio, que é aquilo que alegadamente ela diz ser a sua prioridade. Aquilo que lhe vai dar, aquilo que ela realmente quer fazer no futuro, aquilo que vai dar o sustento da sua família, aquilo que vai dar a liberdade para poder ser mãe um dia. Mas a realidade é que as escolhas dela no curto prazo são muito baseadas nas amigas, não é? Naquilo que as organizações da faculdade, nisto ou naquilo, curso que ela nem sequer quer realmente exercer. E claro que eu sei e consigo compreender perfeitamente, porque eu já tive a idade dela, não é? Como é óbvio, a Babita E tu também. adoravas a faculdade, a E eu praxe. também vivi para a faculdade, mas eu não tive ninguém que me alertasse nesse sentido e eu também não tinha a ideia de que aquela área não era efetivamente a área que eu ia fazer para a minha vida, mas ainda assim eu não tive ninguém que me alertasse nesse sentido e senti essa obrigação de antecipar um bocado essa necessidade. Porque, e no caso dela ainda é cedo, mas eu vejo muitos casos deste género, muitos casos de muitas pessoas que estão constantemente a priorizar o que está externo ao meu lar, o que está externo às quatro paredes da minha faculdade,
pouco fiquei na faculdade. As quatro paredes da minha casa, não é? Valorizo tudo o que está fora e esqueço-me da minha prioridade e de tudo aquilo que está dentro. Eu estava-lhe a dizer, a minha prioridade vai ser sempre o meu marido e os meus filhos. Eu amo os meus pais, quem me conhece sabe do meu coração. Eu sou muito, muito, muito ligada à família. Também é impossível não, não amar os pais assim, não é verdade? É literalmente impossível. Sou uma pessoa Yeah, estúpida toda que a não. gente ama os teus pais. E quem não amar é Exatamente. muito má pessoa, de certeza. Exatamente, exatamente. Tipo, é impossível não amar dois seres que fazem tudo, 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 tudo o que podem e não podem, que devem e não devem pelas filhas, né? Mas ainda assim, eu sei que eles sempre me incutiram isto. Eles sempre disseram, Joana, um dia não vamos ser, não vai ser sobre nós, vais ser tu, teu Yeah. marido e os teus filhos. Isso vai ser sempre o mais importante. Um, e eu cresci muito com essa mensagem, que é tu controlas-te para baixo. Tu controlas aquilo que acontece com os teus filhos, com o teu marido, com a tua relação, com aquilo que acontece a seguir a ti. O resto, tu podes dar o teu melhor, podes dar todo o teu apoio, mas é uma escolha das outras pessoas, não é? Mas aquilo que está dentro das tuas quatro paredes é aquilo que é mais sagrado. Por exemplo, se houver algum conflito dentro das minhas quatro paredes, é dentro das minhas quatro paredes. Não é para ninguém lá fora. É aqui que eu vou resolver. Ninguém precisa de saber, ninguém precisa de meter o bedelho, ninguém precisa de interferir. Não, é aqui, é nosso. Ninguém precisa de interferir, não é? E nós podemos ter as nossas desavenças, e eu vou ter com os meus filhos, provavelmente, etc. Pá, mas venha quem vier reclamar sobre eles ou dizer mal, que eu passo, eu posso, mais ninguém pode, não é? E isso é o mais importante. Eu vejo muitas famílias praticamente a lutar para quem tem a família pior, ou os filhos piores, ou as condições piores, ou o marido pior, ou a esposa pior. Naquelas conversas de treta que é tipo, Yeah, é horrível quando alguém o fala meu mal. marido fez isto. Ai, olha, mas amiga, o meu fez aquilo, por isso, olha, considera-te consorte. Como assim? O que é isto? Não é? E depois não é só isto, na minha opinião, é bem pior do que isto, vai bem mais a fundo, que é, eu mais rapidamente prefiro agradar o vizinho, agradar os amigos, agradar as amigas, agradar os colegas de trabalho, agradar não sei o quê, comprar um carro XPTO para ver o que é que as outras pessoas vão pensar, não é? Para fora, parecer que está tudo bem, não é? Que está tudo incrível e que a minha vida é maravilhosa, mas e dentro? Não é? E dentro das quatro paredes? Não é? Pessoas a pagarem férias só para. Ai, as minhas amigas vão perguntar para onde é que eu fui de férias, eu não posso dizer que não fui para lá nenhum, meu Deus, que grave, não é? E eu vou dar mais valor a isso do que por vezes eu ter, olha, o melhor colchão do mercado para eu conseguir dormir, para o meu marido conseguir dormir, para os meus filhos conseguirem dormir. Por exemplo, passamos N horas a dormir, mas ninguém vai lá ver a marca do colchão. Ah, então não interessa. Não é? Por Yeah. exemplo, eu pagar uma boa escola aos meus filhos, eu dar os melhores livros, eu dar tempo de qualidade, Isso não é? faz super Porque, diferença. Eu hoje estava numa reunião de um rapaz que estava a dizer: Eu pus o meu filho numa escola privada e ele agora vai para o primeiro ano, miúdo. E isso faz, se ele estava a dizer, o pai estava a dizer, isso faz super diferença, porque eu não quero os meus filhos, não quero o meu filho em qualquer sítio. Ou seja, não significa que sejam as privadas sejam melhor do que as públicas, mas vamos ser práticos aqui, né? E lidar com sim, a sim, realidade. não quer dizer, por exemplo, eu por acaso estava a ter essa conversa com a minha mãe no outro dia, porque o sítio onde nós estamos a construir casa é numa freguesia que tem uma escola que dentro do Conselho de Vila Conde é muito conhecida, por ser uma escola quase a parecer privada, porque os professores são mesmo muito bons, o ambiente é muito bom, os alunos são muito bons, e até pode acontecer ter essa sorte. Eu estava a discutir isso com a minha mãe, porque eu gosto muito da escola Montessori, que é na Boa Vista, pronto, mas isso implica uma dinâmica, lá está, tempo, esforço, viagens, etc. Todos os dias levantar-se lá às 5 ou 6 da manhã, não faço ideia. Fazer isso anos e anos e anos e anos com as crianças, não é? Seguidos, não é fácil. Lá está, mas não é fácil, mas o que é que nós vamos priorizar? O que é realmente prioridade? É as minhas horas de sono? É o meu dia? Ou é o futuro deles? O impacto que isso pode ter na vida deles? Não é? E muitas das vezes os pais não querem ser. Não é? Eu estou a dizer isto porque eu ouvi uma história de uma mãe que disse: eu não vou ser escrava do meu filho. Não querem sacrificar, não é? E o exemplo que eu ia dar
quantas pessoas compram carros caríssimos, né, que andam, sei lá, quantas horas de trabalho para pagar aquilo e não têm horas para dedicar aos filhos, Yeah. não E é? praticar realmente, porque eu acho que, lá está, depois também vem do desenvolvimento das pessoas e de procurarem ser melhores, porque eu sinto que muitas das vezes, e também já vi algumas coisas a acontecer na minha família, deitar a dizer que muitas das vezes os filhos até dão, os pais até dão aos filhos, mas depois estão sempre a cobrar, estás a ver? É Yeah, tipo, mas eu fiz isto por ti, percebes? É yeah, tipo. Por isso é que agora estava-me a dar uma cena que é, yeah, como é yeah. óbvio, nós temos de fazer por nós e pela nossa família, mas depois não está sempre a cobrar. E até porque nas quatro paredes é de nós para baixo, mas isso também nos inclui a nós. Claro. Inclui nós vivermos a vida que nós queremos. E sei lá, estava a pensar, porque este episódio é uma dança, né? De várias coisas. Entre essa questão de dar pela família realmente, se é para dar a sério. E nós fazemos também este live e este episódio exatamente para dar consciência, porque nós sabemos que muitas pessoas até se calhar gostavam de dar mais, mas não sabem como, não é? Que é ok, certo, mas eu esfolo-me a trabalhar, certo, mas se isso não está de liberdade na tua vida, nem a ti nem aos teus filhos, se calhar estás no sítio errado. E às vezes é importante também ter esse abre-olhos. Sim, e às vezes nem é só o trabalho, é depois as escolhas erradas feitas com esse trabalho. Por exemplo, os meus pais contam muito uma história Já sei qual é que vais contar. de uns amigos deles que valorizavam muito as aparências quando nós éramos mais novos, ou seja, os filhos deles andavam sempre com marcas super caras, eles iam sempre ao sábado fazer as compras para o shopping, almoçavam lá, pronto, assim uma série de coisas, sempre tiveram carros muito melhores, e eu sei, não é? Cresci também, a frequentar as casas deles, etc. Ah, e era muito conversas. Eu lembro da minha mãe dizer: "Fogo, eu ia para o meio dos homens, que as mulheres só falavam de marcas e eu queria lá saber daquilo." Pronto, ou seja, essa foi muito a realidade. Porquê? Porque esses colegas dos meus pais, desses amigos dos meus pais, viviam numa casa muito grande dos pais deles. Ou seja, no fundo, os pais deles tinham uma casa muito grande que dividiram em três casas, que deu uma para cada filha e eles também viviam lá. Ok. Pronto. Aquilo é mesmo muito grande. E pronto, nunca tiveram grandes despesas de investir numa casa ou grandes responsabilidades, etc. Pronto. E depois o que é que aconteceu? Os meus pais, por exemplo, a minha mãe era conhecida por ser a professora do Quispo Vermelho, porque ela tinha um casaco, uns sapatos pretos. Um, não era dois nem três, era um. Andava sempre com o mesmo. Sempre. Era um quispo e era só um. E os meus pais pouparam sempre muito para se sacrificarem. Nunca fizeram grandes férias até uma determinada idade. Depois fizemos bastantes férias, mas até uma determinada altura eles nunca saíram. Jantar fora. Lembro perfeitamente, nós íamos jantar fora duas vezes por ano, que era uma quando nós ganhávamos o prémio de excelência e de mérito da escola, que nós ganhávamos sempre todos os anos, eu e a minha irmã, então nesse dia nós íamos jantar fora. Betinhos. Yeah, nós ganhávamos sempre os dois prémios, das notas e do comportamento. E no Natal íamos Não tirar. ganhavas o de. Estou a gozar, porque na minha escola havia, que acho que era o de honra, que era quem fazia É desporto. isso. Mas chamava-se de honra e de mérito? Não, como é que era? Não, nós Excelência, tínhamos. é o quadro de excelência e o quadro de honra, acho eu. Pronto, mas nós tínhamos um que eu acho que era o de honra, que era o de desporto, mas eu estou a gozar contigo porque tu antes não fazias desporto, por isso é que eu Yeah, estou. não, eu ganhei um corta-mato, mas pronto, não vamos falar sobre isso. Quantas pessoas é que era uma? Não vou falar sobre isso. Eu ganhei um corta-mato. Quando as pessoas querem arranjar desculpas, as pessoas encontram malta. Também é nota. Eu fazia parte do clube de ping-pong. Olha, podemos nos concentrar no que interessa. Podemos, olha. Porque entretanto, perco no meu raciocínio, assim não dá. Pronto, a segunda vez que eu ia jantar era no Natal, na semana de Natal, ou na semana anterior, que íamos ao Norte Shopping, porque estava lá o Pai Natal, e nós tirávamos uma foto, íamos comer, normalmente era assim o dia, nós já éramos mais velhinhas, era o único dia do ano que comíamos McDonald's, e nós adorávamos, não é? Como é óbvio, com o brinquedinho e não sei o quê. E depois íamos ao cinema. Pronto, e era isto. Duas vezes por ano. Ou seja, esses meus amigos dos meus pais iam todos os sábados, todos os fins de semana. Pronto, e isto para dizer o quê?
Os meus pais fizeram imensos sacrifícios e depois, mais tarde, houve umas complicações lá com a família e eles tiveram que comprar uma casa, sair daquela casa, ou quiseram sair, compraram um apartamento super bom, num sítio super bom, mas já não conseguiram pôr os filhos num colégio quando foi realmente importante. Eles andaram num colégio quando eram mais pequeninos, mas depois no secundário eu e a minha irmã fomos porque a educação física contava muito para as notas, etc. E essas coisas todas. Então nós fomos as duas para um colégio. A minha irmã foi para o colégio no 11º e nunca na vida teria entrado em medicina por causa disso, porque ela tirou 13 a educação física no 10º ano. Se ela tivesse 13 nos 3 anos, ela nunca teria entrado em medicina por causa da educação física. A minha irmã nem é assim tão má, ainda por cima. Mas pronto, é o que é. E a minha mãe e o meu pai fizeram imensos sacrifícios para depois, nessa altura, eles poderem realmente entregar aquilo que nós precisamos. Seja um computador caro, seja as melhores explicações, os melhores colégios, quando foi realmente importante. Por exemplo, mesmo férias, nós quando nos começamos a lembrar e a viver, nós fizemos férias a sério. Nós tínhamos carros a cair de podre. Mas conhecer, viajar, nós fizemos vários cruzeiros. Por exemplo, esses amigos dos meus pais só fizeram um cruzeiro mais ou menos na altura que nós fizemos os nossos primeiros, eles fizeram um, mas não fizeram mais, não conseguiram fazer mais. Ou seja, as coisas que eram realmente importantes eram as roupinhas de marca quando nós éramos pequenas. Tipo, eu vesti provavelmente da feira ou chinesa. O que é que interessa? O que é que interessa realmente? Não é? O que é realmente importante? Era a minha mãe ter malas caras? Era a minha mãe ter um quispo de cada cor? Ou uns sapatos PTOs? Será que era isso que era o mais importante? Hum, Não é? E nós olhamos para estas histórias e vemos, "Yeah, quando realmente foi importante, os meus pais nunca deixaram nada por pagar, por falta de dinheiro, por quer que seja, porque eles anteciparam isso, né? E, e nós estamos num mundo que vive muito para as aparências, vive muito para as redes sociais, vive muito para o que outra pessoa vai pensar, e o que é que isto, o que é aquilo. Mas se nós espremermos tudo, o que é mesmo importante? O que é mesmo importante? Não, não é o bem-estar, a saúde, a cultura dos nossos filhos, das pessoas da nossa família, nós passarmos tempo de qualidade com eles. A maior parte das pessoas passam a vida a pagar o carro caro que não podem ter. yeah, E o que é que yeah. estão a perder à pala dessas escolhas? E para mim faz-me muita confusão as pessoas dizerem tipo, não, o fim de semana eu não vou dar o meu fim de semana para me dedicar a uma outra atividade. Nem pensar, o fim de semana é para a família. Pronto, pensa no longo prazo. Eu perdi muitos fins de semana, entre aspas, para dedicar ao meu negócio para agora poder estar livre ao fim de semana e durante a semana. Para o meu negócio deixar de ser só o fim de semana para poder ser o fim de semana e a minha semana para um dia poder até nem ser nada, se eu assim o quiser. Não, mas foram sacrifícios, foram aniversários que eu não fui, foram domingos na minha família que eu não fui, foi imensos sacrifícios que não dava, não Hum, dava. Para yeah, quê? Durante 2 ou 3 anos, para depois o resto da vida eu poder dedicar-me a sério à minha família, não é? Eu sei perfeitamente que eu um dia quero, se for preciso, na casa que nós estamos a construir, ter lá a minha avó, o meu avô, a minha tia-avó, tipo lar. Tenho uma divisão cá em baixo, que é tipo um quarto, com uma casa de banho já preparada para cadeira de rodas, etc. Se for preciso, a minha casa vira um lar. Tranquilo, sabia disso. já foi tudo a pensar em todas as condições e mais algumas, porque se eu tiver que cuidar deles, eu vou criar. Eu vou ter, nem que eu tenha que tirar um curso de saúde, não quero saber, mas é o que é, porque é muito bonito nós usarmos os nossos avós quando nós somos pequeninos, não é? Para cuidarem de nós, para fazer tudo por nós, e depois ao contrário, quem é que vai ficar com eles? Quem é que vai cuidar deles? E depois os meus pais, como é que vai ser? Yeah, Eu quero fazer isso 24 sobre 24, se for preciso. yeah. E isso vem dessa consciência de. Porque eu acho. Ainda hoje estava a falar numa reunião que é desse rapaz que tem um filho na escola privada. Que eu sinto que nós passámos de uma. Claro que antigamente também havia pessoas.
há sempre todo tipo de pessoas, não é? Mas de uma geração, a minha avó diz-me, tu poupa, mete de lado e não sei o quê, do género, poupa tudo para o futuro, para o futuro, para o futuro, ter tudo no futuro, para uma geração que se está completamente a cagar para o futuro. É literalmente. E eu também sei de onde é que isso vem, não é? As pessoas veem hoje em dia os mais velhos irem para a reforma. Ou seja, os nossos pais, pronto, mas já não estão cá, mas tu sabes, a maior parte das pessoas que têm 40, 50, 60 anos pá, está toda enfrascada em comprimidos para se aguentar no trabalho, não é? Então, eu acho que as pessoas passaram do 8 para o 80, ou do 80 para o 8, e não tem que ser uma coisa ou outra, que é, não temos que abdicar de tudo, mas ao mesmo tempo temos que fazer esforços, não é? O dia em que nós semeamos não é o dia que nós colhemos. Hoje publiquei um reel a falar sobre isso, e é exatamente isso. O dia em que nós semeamos não é o dia em que nós vamos colher a fruta, por isso temos que ter alguma paciência. Agora, será que a vida que hum, nós estamos a criar nos vai dar essa independência, porque nós batemos sempre neste, também é aquilo que nós vendemos, claro, mas nós batemos sempre nesta, que nós vendemos, pronto, para quem não sabe, eu e a Joana fazemos parte do GBR, que é uma comunidade que ajuda as pessoas a ganhar mais dinheiro e a investir mais dinheiro, e nós ficamos muito nesta parte de literacia financeira, que é dinheiro não é tudo, mas é importante para quase tudo. Então, por isso é que nós falamos de como é que nós criamos essa liberdade, é através deste, deste dinheiro. Eu também não lá está, não tem que ser só poupar, poupar, poupar para o futuro, mas tomar decisões inteligentes. É isso. Literalmente é isso. É isso, é isso. Não quer dizer que não possas comprar uma mala. Pá, vais à Pafua, ou vais tipo. Manda as vidas 100. A minha A pochete, vida foto de cheia, casamento, foi pronto. assim. Manda a vida cheia, não precisas estar a comprar uma coisa, a não ser que realmente possas, ou que realmente seja um investimento, ou que tu consideres, por exemplo, no nosso caso, por exemplo, o carro que eu tenho é um investimento. Como é óbvio, se eu não tivesse um negócio, ele não existiria, nunca na vida, não é? A malta se calhar não Agora, sabe qual é o carro que tu tens. Eu também não sei qual é que é. Eu não sei se dizer os carros. Podes dizer? é um BMW i4 com paquete. Pronto. Para quem percebe? Pronto. É isso. Ahm, mas lá está, ele nunca existiria. Agora, claro, nós não podemos estar a trabalhar num negócio a falar de milhões e depois eu sair durante muito tempo. Saía e tinha um Honda Civic e bora lá. Mas pronto, realmente estava a prejudicar um bocado a mensagem, não estava a bater certo e nós vivemos nessa sociedade e temos que nos ajustar e tudo mais. Ok, percebo isso, tranquilo, vamos bora lá e foi e tá. Agora, se não fosse com essa necessidade, com esse objetivo, simplesmente não existia. Não existia se eu não fosse tirar retorno daquilo. Tu sabes, eu estou sempre a dizer, temos que tirar retorno disto. Temos que tirar retorno disto. Porque para mim é isso, tem que haver um retorno. E o retorno não é opinião, dos outros. Isso não me paga as contas, isso não me traz felicidade, não traz a mim, nem à minha equipa, nem às pessoas com quem eu trabalho. E eu acredito tanto nestas ideias, e aí tu estavas a dizer, é o nosso trabalho, é por isso que eu tenho certeza que nós estamos no sítio certo, porque realmente, não é? Se eu nos meus tempos livres, entre aspas, falo sobre isto e acredito tanto e prego tanto esta mensagem para todas as pessoas que eu mais amo. hum, o que acontece no GBR é só uma continuidade disso mesmo, porque não é só o dinheiro, não é só o dinheiro, é o mindset que está por detrás, é aquilo que tu passas a acreditar e deixas de acreditar, em algumas coisas, passas a acreditar noutras coisas. Isso é mesmo fundamental e às vezes uma chapada de realidade de, pá, isso não é importante, o que é que isso vale, meu? Que é que isso vai realmente trazer de felicidade para a tua vida? Tu, quando fores desta para melhor, vais para o caixão e vais pensar o quê? Dentro do caixão não vais pensar em nada, quer dizer, não sei, mas pronto, antes de morreres, não é? O que é que realmente tu te vais orgulhar? Yeah. É do BM que tiveste? É do Lamborghini? Será que é isso? Ah, eu imagino-me ser uma velha toda podre de rica e pôr os meus netinhos todos a andar de Lamborghini e etc. E a ter experiências incríveis num barco. E eles até podem gostar só da avó porque ela é rica e dá-lhe Olhem como tu experiências. vão agregar no barco. A serem a mim, tem que ser um barco bem grande. E eles vão querer estar mais tempo comigo porque eu lhes vou dar essas coisas, tranquilo, na boa, mas vou passar mais tempo com eles, é que eu os compro com isso. Opa, Ainda bem que mas isto vai ficar gravado e daqui a 50 anos vai dar para é, ouvir. é. Mas a verdade é essa, dá para isso, sem dúvida, dá para ter experiências incríveis, mas a maior parte das pessoas nem é isso que
precisa de ouvir. A maior parte das pessoas é: Não comes essa mala. Não faças esse tratamento de pele estúpido para ficares mais bonito. Bonito já estás, bonita já estás. Para que é que vais ter esse carro? Compra um de metade do preço ou um terço do preço e investe o resto para o futuro, para coisas que realmente importam, não é? Por exemplo, nós quando fomos à loja dos carrinhos de bebê, o senhor estava a dizer, pá, casais que não têm, chegam aqui e compram o mesmo que vocês compraram por 200 euros, 10 vezes menos, por 200 euros. Agora, qual é que é a consequência? A segurança, o conforto, não tem nada a ver, onde tu vais pôr um teu bebê recém-nascido. A andar de carro num ovo podre, que não presta para nada. Será que não valia a pena teres comprado menos uma data de sapatos, uma data de roupa, uma data de bijuterias ou merdices, todas juntas, não davam para comprar esse carrinho melhor? Para a segurança do teu filho? Se Hum. calhar seria melhor. Ah, pois, mas eu prefiro andar maquilhada e bonita e rararara. Preferências. Mas lá está. As aparências em primeiro e em segundo o meu lar. E isto corrói-me. Mas isto já é cultura que se está a criar não só no nosso lar, mas no nosso país, não é? Ou seja, nós vemos isso inclusive nos nossos políticos. Nós vemos muito poucos políticos a falar da nossa pátria, de vestir a camisola, da nossa bandeira, de defender o nosso povo. Eu ouço muitas vezes, por exemplo, o André Ventura a falar sobre isso. Mas imensos políticos falam do quê? De agradar as pessoas de fora, os imigrantes, dar não sei quanto dinheiro a não sei para onde, as ex-colónias, vamos pagar o que causamos de danos das ex-colónias, sei lá há quanto tempo, para ficar bem na fotografia. E nós? E cá? O nosso país? Não é? Darem regalias aos empresários quando chegam cá, e o empresário que é português tem que pagar tudo desde o primeiro dia. E o empresário de fora, graças a Deus, isso já não acontece 0% durante 5 anos, muito tempo foi assim, porque era imigrante, porque era de fora, porque era estrangeiro, não é? E este tipo de coisas, depois, não é só a nível do país, acaba por se transportar para as casas de cada um. E nós estamos completamente com os princípios, os valores, todos trocados. Já, concordo. E até acho que também isso, lá está, é relevante até para este episódio, porque não é só, quando nós falamos em lar ser a nossa prioridade, não é só a questão de dinheiro ou de liberdade, é muito isto que acabaste de dizer, dos princípios, dos valores, de fazermos realmente por nós. Porque eu acho que quando. Isto é um bocado clichê, mas é verdade que é quando tu és tu mesma. Aliás, tu vais ter sempre pessoas a dizerem qualquer coisa, ok? Mas, ponto. Mas quando tu és tu mesma e tu mesma não significa fazer tudo o que dá na gana, mas quando tu és fiel a ti própria vai haver pessoas que não gostam disso. E são exatamente essas pessoas que tu deves eliminar da tua vida, não é? Eu acho que é sempre um abre-olhos, tipo, a vida está-te sempre a dar sinais. Eu acho que é questão de tu seguires aquilo que é o caminho e rodear-te de pessoas que também fazem isso, que não vivem dessas aparências, pessoas que também estão a trabalhar no seu futuro. Hoje agora estava-me a lembrar de uma notícia que saiu, isto não é muito relacionado, mas ao mesmo tempo até é de uma pessoa que tu também conheces, ele há bocado depois um reel a dizer que há, meu, isto é só para ver, os valores estão mesmo trocados. Como é que é? Discotecas em Ibiza estão a vender, tu viste isso? Sabes o que é que eu vou falar, não? Discotecas em Ibiza estão a vender ah, recibos, ou seja, como se tu tivesses pago de 100 mil euros. Ou seja, imagina, vais a uma discoteca e aparece lá 100 mil euros de garrafa, não sei o quê, nananã. Mas são falsos. Ou seja, tu pagas 10 mil euros para ter um recibo que supostamente foi de 100 mil euros para mostrar às outras pessoas. Meu, quando tu tens isto, está mesmo tudo trocado. Isto é mesmo tipo. Percebes? Ou seja, as pessoas pagam 10 mil euros para ter um papel a dizer: Olha, nesta discoteca eu gastei 100 mil euros para mostrar às pessoas. É a cultura do eu tenho e não sei quê. Eu também gosto de ter coisas, mas tipo, quando as pessoas estão sempre a mostrar isso que têm, claramente também é uma falta de alguma coisa, tá? É É uma isso, wake-up call. é isso, sem dúvida. Fogo. Eu Estou a fico pensar, o mundo não mesmo. pode ficar pior. Estamos no caminho certo. No outro dia estava a comentar com a Joana, não sei se comentei aqui, mas que eu sinto que nós no GBR somos tipo a Arca de Noé. Estamos a criar a nossa arca
de pessoas, opá, que olham para as coisas de outras formas. E claro que nós não somos perfeitos, temos muito que crescer. Eu tenho a certeza que nós vamos olhar para nós daqui a 2 anos e pensar, ei, não sei o quê, não acredito que disse isto. É, Mas é bem importante os valores e os princípios, sem dúvida. é. Não vale tudo. Sim, e um detalhe mesmo engraçado, quando eu comecei a contar esta história, tu dizes assim, já sei qual é essa história. Ahm, Porque efetivamente, quando nós estamos junto de pessoas que pensam dessa forma, por exemplo, eu faço questão de contar estas histórias às pessoas com quem eu trabalho, às pessoas que eu gosto, às pessoas que me rodeiam, toda a gente do GBR, ahm, para alertar. Porque eu acredito mesmo que esse é o caminho que verdadeiramente vale a pena ser vivido, porque, por exemplo, eu agora acompanho as duas realidades, a realidade dos meus pais, a vida que eles têm, e as outras realidades, e vejo quem é que no final do dia é mais feliz. Não é? Vejo no Yeah. final do dia quem é que, pronto, os meus pais compraram um bom carro ano passado pela primeira vez, pela primeira vez, percebes? Eram carros super baratos, sei lá, mil Um dia os euros, teus pais têm que fazer um 1.500 euros. episódio connosco. Não sei como é que esse dia vai acontecer, mas eu adorava que eles fizessem um episódio connosco. Yeah, yeah, sem dúvida, sem dúvida. Aprendi muitas coisas com eles. Que acho que é isso. Depois eu olho e penso, "Fogo, nós somos mesmo felizes. E nunca faltou nada quando realmente era necessário. Principalmente este amor, esta união, independentemente de tudo. E esses sacrifícios nunca passaram para nós. Eles depois iam contando, à medida que iam conquistando as coisas, iam alertando: olha, isto aconteceu, isto aconteceu, isto aconteceu. Ah, isso é lindo. Yeah. Era uma ótima mãe, babe. Era isso que eu estava a pensar. Vou chorar. Pronto, vá. Obrigada. Calma. Olha, que isto da gravidez põe-nos ainda mais sensíveis. Até eu estou mais sensível com a tua gravidez e nem sou eu que estou grávida. Bora Bora lá. lá. Boa semana a todos. Boa semana. Beijinho. Beijinho. Tchau, tchau.